A paz do Senhor, meus amados irmãos. Que alegria aqui, como sempre, Pastor Gedeon Júnior, e hoje vamos ler Deuteronômio, capítulo de número 10 e Deuteronômio, capítulo de número 11. Hoje são 2 capítulos, bem mais simples, não é? Começando em Deuteronômio 11, nós temos aqui, do versículo 1 ao 5, Moisés recordando a linda nova oportunidade de Israel. Sim, ele fala aqui do versículo 1 ao 5, a restauração das tábuas que tinham sido quebradas por ele mesmo, Moisés, em razão da desobediência do povo. E este fato nós estudamos quando lemos Êxodo. Aqui foi uma segunda chance. E então Moisés lembra que, apesar do pecado, Deus ofereceu uma segunda chance para aquele povo. E aí, quando ele sobe agora com as novas tábuas, e Deus mesmo escreve, você tem então agora o povo livre. Ele fica mais 40 dias com o Senhor, e dessa vez, quando volta, o povo não está mais em escravidão e idolatria. No versículo 6, continua toda a recordação histórica por onde eles passaram e se fala da morte de Arão. Passando agora o sacerdócio para seu filho Eleazar. E aí continua toda a narrativa do versículo 6 até o versículo de número 9. E você tem exatamente aqui o Senhor separando a tribo de Levi para, além de carregar a arca, ministrar perante o Senhor. Deus, então, provê absolutamente tudo para que esse povo sempre tenha comunhão com Ele, mesmo marchando no deserto. Muito bonito os versículos 10 e 11. Dê uma lida, olhe os versículos. Aí existe a renovação da marcha, né? O Senhor Deus mostra que o perdão é algo simplesmente rápido e objetivo para Ele, Senhor, né? E que inclusive gera movimento. Deus ordena que Moisés já guie o povo para herdar a terra. É interessante, né? O nosso Deus realmente lança no mais profundo dos abismos tudo aquilo que aquele povo fez de errado, e tudo continua para que o povo chegue à sua nova casa. E é aqui de forma linda e maravilhosa, do versículo 12 ao versículo 22, que Moisés fecha exatamente esse momento fazendo uma análise da consequência ou das consequências de tudo que o Senhor quer deles. Olha que lindo o versículo 12. Agora, pois, ó Israel, o que o Senhor Deus requer de ti? Não é que temas ao Senhor teu Deus, andes em todos os seus caminhos, e o ames e o sirvas de todo o teu coração e de toda a tua alma. É muito bonito isso, né? Do versículo 12 ao versículo 22, você tem o que nós poderíamos chamar de teologia do coração, ou seja, a relação que eu quero ter com vocês é de profundo amor. É de coração para coração, é de profundo amor. E olhe, Moisés resume toda a lei em amar, servir e temer a Deus, conectando esse amar, servir e temer a Deus diretamente, veja o texto, ao cuidado com o órfão, a viúva e o estrangeiro. Sim, desde o Velho Testamento. A gente só consegue provar que ama a Deus na medida que ama o próximo. Sério. Empatia com a viúva, com o órfão e com o estrangeiro. Aqueles mais dependentes da misericórdia externa e alheia. Ao ordenar, por exemplo, o amor ao estrangeiro, lá no versículo 19, Moisés utiliza um argumento fundamental.
Ele diz, pois fostes estrangeiro na terra do Egito. No versículo 18, quando se inclui o órfão e a viúva, você tem o quê? Você tem, trazendo essas duas classes absolutamente vulneráveis ao bem-estar. Ao bem-estar. E isso é fundamental. Quer provar que ama a Deus? Simples, meu irmão. Ame a quem Ele ama. E a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o meu próximo é objeto do meu amor, é o centro do meu amor. Por quê? Porque desde o Velho Testamento você tem diante de Deus um Deus que olha para todas as classes, principalmente as vulneráveis. E veja que no versículo 17 você tem a descrição de Deus como Senhor dos Senhores e que não faz acepção entre pessoas e muito menos aceita suborno. Ah, como nosso Deus é maravilhoso, né, irmãos? Como nosso Deus é maravilhoso. Então, quando você olha para um capítulo como esse, você não precisa ficar se matando porque pecou e errou. Não, peça perdão. Levante a cabeça. Assim como Israel teve uma segunda chance, o Senhor sempre nos dá uma segunda chance. Agora, a gente não pode viver em pecado, irmãos, por uma razão simples. Um dia a consciência cauteriza. Tem que tomar cuidado com isso. Então, assim como Deus deu segundo as tábuas da lei ao povo, o Senhor também sempre nos dá uma segunda chance. Agora, não vamos nos aproveitar disso para viver pecando. Vamos aproveitar a segunda chance porque é a bênção de Deus. Mas que o pecado seja tão somente um acidente na nossa vida. A gente tem que acordar sem querer pecar. Agora pecou? Pede perdão. Crê no Senhor. Vai e pega a segunda chance. Levanta a cabeça e continua a servir ao Senhor. Em segundo lugar, um capítulo como esse nos mostra que a espiritualidade, a verdadeira espiritualidade, ela se exterioriza. Não venha dizer para você mesmo que você ama ao Senhor, se você odeia o seu irmão. Não venha dizer que você deseja a compaixão de Deus e o amor de Deus se as suas mãos não se estendem em compaixão para quem precisa. Irmãos, nós temos hoje, no mundo em que vivemos, tanta gente necessitando da graça de Deus em vulnerabilidade, que nós podemos sim fazer a diferença. Pessoalmente, gosto muito do versículo 14, quando diz que Deus é o dono dos céus e da terra. E quando o Senhor nos convida à humildade de simplesmente se importar com o próximo, amados irmãos, se o próprio Criador se importa com as classes vulneráveis, como estrangeiro, como viúva, como o pobre do órfão, quem somos nós para nutrir preconceitos ou arrogância? Guarde isso e que o Senhor fale ao teu coração. Agora vamos para o capítulo 11. Oh, irmãos, eis um capítulo lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Ele começa exatamente dizendo assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos e estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Incrível como a lei escrita, a Torá, é fundamental. Deus sabe perfeitamente que nós esquecemos facilmente as coisas. Somos maravilhosos para gravar tudo que há de mal, mas tudo que há de bom, ou ele tinha colocado por escrito, ou então a gente não segue nunca, e tudo que ele colocou por escrito é para o nosso bem.
E é muito bonito isso, porque se você parar e pensar, guardar os mandamentos do Senhor é para proteger a própria vida. Tudo bem que depois que o Senhor fala isso, do versículo 1 até o versículo 7, Deus nos dá exemplos de gente que simplesmente não ouviu o Senhor e quebrou a cara, tal como egípcios, tal como Datã, Abirão, né? Então, a memória histórica nos faz entender que Deus fala, sim, Deus fala, Deus manifesta seu poder, sua graça, para podermos ouvi-lo. E o não ouvir a ele traz problemas muito sérios. Né? Você se lembra das histórias que aqui estão, Datã, Abirão, e a questão dos egípcios, né? E todos os milagres que fez? Né? E, bem, vamos lá. Então, ouvir o Senhor e obedecer é fundamental. Para o povo, naquela época, seria um diferencial entre ter do Senhor a terra por muitos e muitos anos e, junto com a terra, toda a prosperidade, bem como simplesmente perder a terra e perder toda a prosperidade. É por isso que no versículo 8 se diz de forma muito clara: guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra, para onde vos dirigis. E aí, ao 9, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à vossa descendência. E aí o que acontece, né? Deus promete abençoar essa terra, Deus promete derramar água sobre ela, Deus promete trazer chuva, Deus promete estar de olho na terra. Isso é lindíssimo. Olha o versículo 12, olha o versículo 12, que promessa linda. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Gente, que coisa linda. Sabe o que é você ter o Senhor dos céus e da terra olhando para a terra e dizendo: eu vou abençoar e eu vou cuidar por causa do meu povo? É só meu povo seguir tranquilamente todos os meus estatutos, que não são pesados, que são tranquilos para que possam ter vida. Então, os olhos do Senhor estariam desde o início até o final do ano para abençoar eles. Isso significa o quê? Deus estava dizendo a eles que a prosperidade estava ligada à fidelidade espiritual. E não só isso, do versículo 22 até o 25, inclusive a promessa de vitória militar estava diante deles, dependendo da fidelidade a eles. Por isso que Deus termina dizendo: olha, escolham entre a bênção e a maldição. Quando vocês entrarem, vocês vão ler todo o catálogo de bênção lá no Monte Gerizim, e depois vão ler todo o catálogo de maldição no Monte Ebal, para quando olhar os montes se lembrar da bênção e da maldição. Sabe, irmãos, é interessante, porque aqui o Senhor, ele está dizendo algo fantástico e maravilhoso. Ao contrário dos egípcios, que simplesmente viviam, né? E através do Nilo tinham absolutamente tudo, vocês terão uma terra aonde a chuva virá ao seu tempo para vos abençoar. Isso significa, de forma muito clara e direta, que a vida deles não estava pautada na ilusão da autossuficiência. O Egito representava todo o sistema onde o homem se sente no controle de tudo. A irrigação do Nilo dava essa noção para eles. Canaã não. Canaã representa o sistema de fé. Por quê? Porque esperava a chuva. Porque esperava a chuva, esperava a graça de Deus. E isso é fundamental para nós hoje. Nós, os homens modernos, a gente, por causa de toda a tecnologia, somos levados a não querer depender muito do Senhor, né?
porque depender do Senhor foge do nosso controle, depender do Senhor gera o problema da humildade, depender do Senhor nos faz estar de joelhos diante dele e aguardando a bênção dele. Pois é, desde o início sempre foi assim. Sempre foi assim. O Senhor manda escolher. Escolhe. Quer viver num sistema de vida em que você quer seguir as próprias leis que você fizer? Ótimo. Vai, porque você vai perder a terra, você vai se arrebentar, vai querer viver a ilusão da autossuficiência? Vai. Agora, se de repente me ouvir e seguir aquilo que eu estou dizendo, fica tranquilo. Eu vou estar de olho em você e na sua terra, desde o início até o final do ano. Isso é lindo demais. Leia agora, guarde o teu coração e até amanhã.